E aí, galera, que eu sou fã de texto publicitário, vocês já sabem, porque eu já falei na aula passada. E hoje nós vamos aqui analisar de maneira bem técnica alguns textos publicitários. Isso mesmo, vamos conhecer aqui algumas das dimensões de análise do texto publicitário para que a gente possa fazer uma leitura bem crítica desse gênero e uma leitura bem atenta de todos os elementos que compõem a estrutura desse texto. Até porque, enquanto gênero textual, esse gênero é muito cobrado nas provas do Enem, né? Ele vem ali configurando como texto base de inúmeras questões, e aí a gente precisa estar atento a todos os detalhes que compõem esse texto. Então, gente, em primeiro lugar, nós vamos analisar aqui 3 dimensões, tá? Do texto publicitário, de maneira bem técnica mesmo. A primeira dimensão diz respeito, gente, ao olhar, certo? Então, o olhar que está presente na propaganda, representado pelo sujeito que compõe aquele texto, que está ali fazendo parte daquele texto. Esse olhar, ele pode ser de 2 tipos. Eu não sei se vocês já repararam, mas em alguns textos publicitários, o personagem olha diretamente, fixamente para você. Em outros, não. Eu tenho um personagem, né, que está compondo ali aquele texto publicitário que não olha fixamente para o leitor. Isso faz diferença na composição do texto? Sim, faz. Esse olhar direto, fixo para o leitor no texto publicitário é chamado de olhar de demanda. Esse olhar de demanda pode ser representado nesse texto publicitário aqui. Confiram só. Vejam só, gente. Como a gente pode observar, nessa primeira cena, nesse olhar de demanda, nós temos aqui uma mulher, né, que olha diretamente para o leitor como se estivesse aí penetrando, né, o olhar dela como se estivesse penetrando diretamente para o olhar do leitor. E isso é feito, gente, com um claro intuito de se criar um vínculo direto com esse leitor, de se estabelecer esse vínculo, esse elo, essa ligação, certo? Eu tenho aqui uma intenção clara, né? O publicitário aqui tem uma intenção clara de atingir algum tipo de relação imaginária, seja de afinidade, sedução, dominação. Então, imaginariamente, está se estabelecendo algum tipo de relação aqui com esse tipo de composição textual, certo? O que acontece por outro lado? Eu tenho também um olhar que eu vou chamar de oferecimento. Então, no olhar de oferecimento, diferentemente do olhar de demanda, eu tenho sim agora um personagem que não olha para você, leitor, né? Para nós, leitores. Eu não tenho esse olhar fixo, esse olhar direto. Vejamos. Aqui, gente, eu tenho, né, nesse olhar de oferecimento, o participante, como a gente pode observar aí, né, representado na cena, ele vai se dirigir sim a gente, claro, mas de maneira indireta, né? Eu não tenho aquele olhar fixo, penetrante. Indiretamente ele está se dirigindo a gente, porque é claro que um texto publicitário se dirige a um leitor. Mas, enquanto leitores, o que a gente vai fazer? Nós vamos observar, né? Vamos contemplar a imagem, a cena que está sendo apresentada, uma vez que esse personagem aí que compõe essa cena não está nem aí para nós. Ele está lá entretido dentro do cenário dele. E aí, o que acontece nesse caso? A gente, enquanto espectador, acaba sendo captado pela imagem, né? Como se a gente estivesse em meio a essa ação que está sendo retratada na imagem. Então, nesse caso, essa imagem que a gente chama aí de imagem de oferta, ela oferece os próprios participantes representados, tá? Que poderiam ser também apenas os produtos, não é obrigado que fossem humanos. Então, esses participantes representados estão aí sendo oferecidos ao leitor como item de informação, objeto de contemplação, certo? Então, vejam só que interessante, até um simples olhar em um texto publicitário, ele é muito bem pensado, né? Até a forma como o personagem que compõe o texto vai olhar para o leitor ou não. Isso não é gratuito. Existem intenções por trás
e a partir disso a agência publicitária define se aquele texto vai ser composto por um personagem que olha fixamente para o leitor, dirige-se diretamente para ele com um olhar ou não. Segunda dimensão, distanciamento e enquadramento. Já perceberam que em alguns textos publicitários nós temos o produto sendo apresentado bem de pertinho para a gente e em compensação, em outros textos publicitários nós temos um distanciamento maior, então um foco bem mais distante em relação ao que está sendo anunciado. Então o que está sendo anunciado é apresentado para a gente, mas de maneira distante. Então vejam, esse distanciamento, né, esse movimento de aproximar ou distanciar, esse enquadramento da imagem também tem, né, intenções claras, também tem objetivos a serem atingidos e alcançados com isso, né, com esse enquadramento, com esse distanciamento ou não da imagem, e é isso que a gente vai analisar agora. Vejam só. Como a gente pode perceber, gente, nesse caso aí, ó, eu tenho um distanciamento que ele é menor. Então, quanto menor for esse distanciamento, né, entre o participante representado e o leitor, ou entre o produto representado e o leitor, eu tenho uma maior proximidade com o leitor, né? Eu tenho um produto que se oferece mais de perto, eu tenho um personagem, né, que se oferece mais de perto, estabelecendo aí esse elo, esse vínculo, certo? Então, observem, é mais ou menos aquele mesmo jogo da questão do olhar. Eu apresentei o produto mais de perto, tendo em vista causar essa maior proximidade com o leitor. Quando há distância, né, quando eu distancio essa imagem, o que acontece? Observem. Quando há o distanciamento, gente, olhem só como vocês podem observar, eu tenho aí, né, pelo contrário, eu tenho o produto que está sendo anunciado como objeto de contemplação, né? Justamente por estar mais longe, por estar a uma distância maior. Então, o que eu posso concluir? Quanto menor a distância, maior será o grau de criação de uma relação, né, social entre produto anunciado e leitor. E quanto maior for essa distância, eu tenho aí um produto que está sendo oferecido como objeto de contemplação que compõe, né, inclusive uma cena, né, toda uma cena. E aí quando, né, esse produto passa a compor essa cena, como a gente pode observar agora, né, o que acontece? Essa cena como um todo, que está sendo aí aberta para essa contemplação por parte do leitor, essa cena como um todo serve também para que se crie símbolos e imagens que passarão a ser associadas ao produto, né? Como esse caso do produto que está sendo anunciado. O que a gente pode entender por esse distanciamento, né? A gente acaba captando toda a imagem e a gente acaba entendendo esse produto dentro desse contexto em que ele aparece como um produto muito eficiente, né? Dentro do que ele se propõe a oferecer, que é levar encomendas de um lado a outro. Eu tenho aí duas pessoas passando esses produtos, né, uma para outra, e dentro do que a gente entende como um mapa ligando aí dois continentes, né, para mostrar que não existe barreira, não existe distâncias para essa empresa quando se trata de fazer entregas de encomendas, né? Então, a terceira dimensão de análise é a dimensão da perspectiva, certo? O que a gente vai avaliar nessa dimensão da perspectiva? Eu vou ter aí uma perspectiva que é mais subjetiva ou objetiva. Eu estou trazendo textos publicitários diferentes para vocês, mas eu poderia pegar os mesmos textos publicitários do início ao fim para analisar essas três dimensões, tá? Estou trazendo para diversificar mesmo. O que acontece na perspectiva subjetiva? Nessa dimensão subjetiva em que a gente pode identificar no texto publicitário. Observem comigo, olhem só. Esse texto publicitário aí, ele apresenta, né, por ser subjetivo, por ter uma perspectiva subjetiva,
ele representa o objeto por um único ângulo, gente. Eu tenho um ângulo bem específico, tá? Que está sendo aí apresentado para o leitor. E aí, nesse caso, a gente não consegue, né, visualizar a cena além dessa perspectiva aí do produto que está sendo apresentado. Por outro lado, observem agora a diferença desse texto publicitário, que é da mesma empresa, que apresenta aí uma outra perspectiva, tá? Que é a perspectiva objetiva. Olhem só, nessa perspectiva, eu tenho uma perspectiva que revela tudo o que existe para ser visto. Ou seja, eu tenho uma imagem muito mais ampliada, eu tenho uma imagem que o produtor julgou ser necessária, então ele amplia propositalmente, ele apresenta várias perspectivas de análise desse texto publicitário. Para quê? Justamente para constituir todo um jogo simbólico em relação a esse produto. Eu não tenho simplesmente o produto sendo anunciado, né? O produto lá dentro daquele ângulo específico. Eu tenho o produto, sim, sendo anunciado dentro de um ângulo mais amplo, justamente para que o leitor possa criar, né? Eu tinha falado isso com vocês quando a gente estava analisando a questão do enquadramento. Vejam como isso se relaciona. Justamente para o leitor poder criar também essas associações imagéticas, essas associações, né, bem subjetivas, bem particulares em relação ao produto que está sendo anunciado. E geralmente, claro que essas imagens que estão sendo aí postas para serem construídas pelo leitor, por parte do leitor, são imagens bem positivas. No caso aí da Coca-Cola, por exemplo, essa cena que se apresenta, né, sob várias perspectivas, eu não tenho uma imagem bem específica sendo apresentada, eu tenho um enquadramento bem distante para que o leitor consiga perceber várias perspectivas desse texto, cria o quê? A ideia de um produto que está presente em relações sociais, né? Nas relações de amizade, nas relações amorosas, mas que são relações importantes, que são relações e são momentos especiais. Então é como se eles estivessem dizendo, olha, o nosso produto ele está sempre presente nos melhores momentos, né? Fazendo parte aí, compondo os melhores momentos entre amigos e entre pessoas queridas e amadas, certo? Então, gente, pensadas aí essas perspectivas de análise, nessas 3 dimensões, é importante também que a gente analise a colocação dos elementos, né? Como os elementos se colocam, como os elementos são postos dentro do texto publicitário. A disposição mesmo dos elementos ali dentro dessa cena. Então, a princípio, o que é interessante e importante notar? Eu tenho sempre a imagem como um dos elementos do texto publicitário, o elemento substancial, né? O elemento fundamental. Geralmente, essa imagem ocupa o centro. Geralmente, isso não é regra. O texto publicitário é um gênero muito diversificado e a gente pode encontrar várias modelagens e várias padronagens. Mas por ser tão importante, enquanto um dos elementos que compõe o texto publicitário, a imagem, ela geralmente compõe aí esse centro do texto, tá? Mas observem que no texto publicitário eu não tenho só imagem. Eu tenho sempre um título, eu tenho sempre um texto que se coloca à esquerda, à direita, abaixo. E aí eles pensam em dispor esse texto de uma maneira específica? Claro que sim. Eles não fazem essa disposição textual de maneira aleatória. Como é que isso é feito? Observem junto comigo. Só outro detalhe. Não significa dizer que em todos os textos publicitários eu vou ter sempre, tá? Todos esses elementos compondo esse texto. Então vamos pensar o seguinte. No centro do texto publicitário, eu tenho a base do texto, tá? Nesse entorno, margem direita, esquerda, título e abaixo, né, texto que fica na parte de baixo do texto. Nesse entorno eu tenho os elementos que vão dar sustentação a essa base, tá? Então o que eles costumam fazer? Nesse texto na parte superior, eles colocam sempre a promessa do produto, tá? É aquilo que o produto apresenta de especial. O que esse produto traz, né, de especial? O que esse produto pode fazer por você?
É aquele título que é colocado, logicamente, para chamar a atenção do leitor e para que o leitor possa, né, se interessar, causar aquele impacto e o leitor se interesse pelo produto. Na margem esquerda, o que é colocado? É colocada a informação dada, uma informação já conhecida do leitor em relação àquele produto que está sendo anunciado. Na margem direita, eles deixam esse espaço reservado para o novo, né? Para o que eles estão anunciando de novo em relação a esse produto. Uma informação nova, o que aquele produto está trazendo de novo, seja uma nova roupagem, uma nova fórmula, um sorteio, o que está rolando de novo em relação àquele produto. Eles deixam isso reservado para o lado direito da imagem. E abaixo, eles sempre costumam trazer informações, tá? Mais técnicas em relação ao produto e formas de você conseguir, de você encontrar, contatos. Isso fica sempre disposto na parte de baixo quando há necessidade de fazer esse acréscimo de informação em relação ao produto. Quanto mais conhecido o produto, é importante a gente entender que menos é preciso, né, que se coloquem essas informações todas, que se apresentem todos esses dados adicionais. O texto publicitário, né, que apresenta maior número de elementos aí dispostos na sua diagramação, são aqueles que têm produtos que estão sendo lançados, que estão sendo divulgados. E aí a gente percebe uma tendência muito grande de... Vocês viram pelo da Coca-Cola. Um produto altamente conhecido, os elementos que compõem a imagem ali do texto são imagem e texto, né? Um pequeno texto, abra a felicidade. Só, não precisa de mais nada, não precisa de tantas informações, eu não preciso de títulos chamando a atenção, nada, porque o produto já é bem conhecido. Então vejam nesse texto, que eu vou colocar aqui agora para vocês, como esses elementos estão dispostos, configurando aí o texto publicitário, né? A disposição desses elementos dentro do texto publicitário, que também é importante que se saiba para que a gente possa recuperar, né, esses sentidos que são postos por esse texto, que a gente já viu na nossa aula passada, que tem um papel social muito importante. Vejam só. Pelo que a gente pode ver aí, a gente está percebendo que no plano superior, eles trazem, né, o novo, né, o novo, a novidade, o que que tem de... Não é nem a novidade, gente. O que tem de especial? O que o Cinemark está apresentando aí de especial agora? Né? O que ele está trazendo que vai ser impactante na sua vida, que vai ser, né, diferente? O que esse produto, o que essa empresa agora está oferecendo para você? Né? Que vai ser bem bacana de conhecer. Beleza. Ocupando aí o centro, né, nós temos a imagem, né, do casal. Um pouquinho mais à esquerda, nós temos a imagem do homem segurando a pipoca, né? Uma coisa que já é dada, que já é conhecida. A gente sabe que pessoas no cinema se comportam assim. E vejam que à direita a gente tem um novo. A informação nova está sendo dada à direita. E abaixo, nesse plano inferior, o leitor consegue todas as informações para entender e saber como ele pode participar, né? E não perder essa programação que vai ser oferecida pelo cinema, certo? Então, gente, percebam como é bacana, como é interessante, como é importante estarmos atentos a todos esses elementos que compõem o texto publicitário, que muitas vezes, em uma leitura apressada, passa despercebido por nós. Então, é muito importante que estejamos atentos a esses elementos, atentos a essas dimensões que compõem o texto. Entender que o texto publicitário é um texto que é composto tanto pelo verbal quanto pelo não verbal, e os dois são importantes na composição e na constituição de sentidos desse texto. Nesse jogo de construção do texto publicitário, as próprias cores falam muito sobre esse texto. As fontes que eles escolhem, a disposição dos elementos dentro daquele espaço são determinantes. Os enquadramentos, o olhar fixo ou não no leitor. É muito importante que estejamos atentos a esses detalhes, porque um detalhe desse pode fazer a diferença para você compreender ou não um texto publicitário em uma questão que traga esse texto como base, certo? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento técnico. Como eu gosto muito desse gênero, eu acho super bacana estudar, ainda mais nessa perspectiva, né? Adquirindo esse conhecimento que é bem próprio da área publicitária.
Eu acho que vocês também devem ter gostado muito de conhecer, porque a gente está tendo um retorno bem positivo. Esse gênero está sendo, né, bem legal, está bombando entre nós. E espero, né, que vocês agora, a partir de agora, possam aplicar esses conhecimentos. Aliás, espero não, tenho certeza que vão aplicar esses conhecimentos, porque vocês são os melhores.